Deus abençoe o nosso ajuntamento. O Senhor se agrade da nossa reunião. E que seja para o Senhor um culto, para bendizer o seu nome, para tornar conhecido sua vontade, para ser obedecido sua palavra. Quero convidar os irmãos, por gentileza, a colocarem-se em pé. E junto com os irmãos, queremos orar e bendizer ao que é, que era e que há de vir, a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado por esse dia, Senhor nosso Deus. Obrigado por este clima tão agradável e propício a culto. Obrigado por este povo que o Teu Espírito trouxe e reuniu aqui. Obrigado pelos irmãos que, não podendo estar aqui, cultuam o Senhor pela internet. Muito obrigado. Muito obrigado. Queremos, ó Deus, ouvir o Senhor e queremos obedecer o Senhor. E pedimos que o Senhor aceite este culto que ora prestamos a Ti por meio de Jesus. E abençoe as vidas aqui e as que estão chegando. Abençoe os que estão em casa. Existem alguns irmãos queridos nossos que estão enfermos e sobre eles pedimos Tua graça. Alguns que estão em viagem, sobre eles pedimos a Tua proteção. Que o Senhor esteja no meio do Teu povo para orientar, fortalecer, direcionar e abençoar a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar um cântico ao nosso Deus, ao Deus Supremo. Por gentileza, meus irmãos, ainda em pé, por favor, abra a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Primeira carta que Paulo escreveu a Corinto, capítulo de número 9.
versículo de número 16, estendendo-a por gentileza até o 23. Primeira aos Coríntios 9, 16 ao 23. Eu queria convidar os irmãos para lerem os versículos ímpares a partir do 17, e eu começarei os pares no 16. Tá bom? Diz assim o versículo 16: Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Amém. Deus seja louvado por conta disso. Os irmãos, por gentileza, podem sentar-se. Hoje nós estaremos começando uma série nova na EBD. Vamos estudar a carta de Paulo a Timóteo. Houve um convite para que nós lêssemos a carta inteira, de uma vez, como fosse uma peça só. Isso vai ajudar muito na compreensão do estudo. Isso vai fazer com que algumas perguntas que nós tínhamos já sejam respondidas na própria leitura. E vai facilitar a compreensão nossa por parte da aula. Quando o professor falar alguma coisa, a gente já vai estar com esse entendimento previamente estabelecido. Quero convidar todos os irmãos para participar dessas 4 próximas aulas da EBD. Se porventura você não lembrou de ler a carta todinha, faça essa semana. Tire um tempo. Eu acho que em 40 minutos você lê a carta toda sem pressa. Faça isso. A primeira carta que Paulo escreveu ao seu filho na fé, chamado Timóteo. Tá bom? Hoje o professor será o pastor Vinícius. Cada capítulo terá um professor diferente, mas todos eles ligados. Essas aulas foram preparadas pelo professor Ali Neto, juntamente com o pastor Vinícius. Nós vamos estudar uma lição que eles prepararam. Olha que coisa boa. Tá bom? Convido você, portanto, a participar. Lembrando os irmãos que a partir de fevereiro nós teremos uma série nova para estudar. Nós vamos experimentar algo novo na EBD. Nós vamos estudar por seminários, por temas. Teremos 5 temas. Você vai conhecer esses temas e vai ser preciso que você faça uma inscrição para aquele tema. Só um exemplo. Vamos estudar apologética. Vamos estudar a volta de Jesus, chamado escatologia. Vamos estudar temas atuais. Então você, eu gostei de escatologia, a visão futura, a volta de Jesus, a parousia. Eu quero conhecer um pouco sobre esse assunto
tão relevante, tão importante e que às vezes pode ter ficado um pouco esquecido da igreja. Aí você vai então na secretaria, liga para lá, passa um WhatsApp e faça a sua inscrição. Tá bom? Eu, Damaris Coutinho, quero estudar escatologia. Avisa para Carol durante este tempo. Para quê? Para que nós possamos então fazer a sua inscrição e verificar o número de pessoas e ver aonde será dada aquela aula. Serão 5 temas. Tá bom? Então faça a sua inscrição, ligue para cá, passe na secretaria, por WhatsApp, por ligações, telefonema, para que a gente possa ter uma noção do número de irmãos e colocar nas salas, tá bom? Contamos com vocês para isso. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos cantar louvores ao nosso Deus? Obrigado, Beth. Queria convidar aqueles que puderem se colocar de pé. Saudamos a amada igreja com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos adorar o Senhor com 2 louvores nesse momento. O primeiro diz que bem mais que as forças, bem mais que tudo o que Ele pode e já fez por nós, nós o amamos e o adoramos pelo amor que Ele revelou e entregou por nós na cruz. Bem mais que as forças, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, guiado por razões, Deus és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como flor, machucado no jardim, morreu por mim, pensou em mim e me amou por amor, sua vida entregou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como flor, machucado no jardim, morreu por mim, pensou em mim e me amou pela flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e me amou. Amém. Ele escolheu a cruz, pensou em mim, pensou em você, pensou em nós. Grande é o amor desse Deus. Por isso nós nos quebrantamos com esse amor, nós nos constrangemos com esse amor. Que essa manhã você possa olhar para a cruz e você possa enxergar na cruz as suas mazelas, os seus pecados, as suas frustrações e alegrias e vitórias também. Tudo veio por Ele,
Tudo veio porque Ele nos amou. Vamos adorar o Senhor com mais esse louvor. Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz. E para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar. Da sua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, encantado por seu amor. Merecia vida, e
Pode sentar. Obrigado por sua presença hoje aqui. Eu sei que muitos estão viajando e nós rogamos que Deus os proteja, os abençoe e traga para o nosso meio em segurança. Por favor, abra a sua Bíblia em Esté, no livro de Esté. Capítulo de número 4, Esté, capítulo 4. Esdras, Neemias, Esté. Bem no meio do Antigo Testamento. Um pouquinho antes de Salmos. Salmos, Jó, tá bom? E Esté. Esté, capítulo 4. Para que os irmãos possam se atualizar, se contextualizar, eu vou ler o 3:7, um capítulo anterior, depois pegar no 4:10, tá bom? No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o Pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o do 10º, que é o mês de Adá. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos de todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei. Pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou a mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, a Agadida, adversário dos judeus, e lhes disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Agora vamos para o capítulo 10. Capítulo 4, versículo 10. Obrigado, Damares. Então respondeu Esté a Ataque e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esté: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Então disse Esté que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei,
Se perecer, perecei. Vamos orar mais uma vez? Senhor querido, eu quero pedir a tua direção sobre esse texto que foi lido. Conta a história do teu povo, nosso povo, que debaixo de uma sentença de morte eles agiram. Eu suplico ao Senhor que a coragem que foi dada a Esther, que veio pelo teu Espírito, esteja em todos nós, para os alvos e desafios que temos pela frente. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Cada membro do seu corpo, por menos que você não goste, porque é provável que alguns membros do seu corpo você não goste, que você já tenha pensado em fazer um reparo nele, já pensou numa plástica, já fez exercícios de fisioterapia, na intenção de mudar, porque você olha e você não gosta do que vê. Ele é necessário. Pode ser que você não goste do tamanho dele, da cor dele, do jeito dele, mas ele é necessário no corpo. E foi colocado ali com uma função muito clara. Observe o que Paulo fala aqui no capítulo 12. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove, como aprove a Deus. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. É verdade. É verdade. Deus dispôs, conforme aprove a Deus, com uma função específica, muito clara. Esses dias, dirigindo um carro, e a Beth dormiu. E eu vi o quanto que é importante as minhas mãos e os meus olhos atentos à estrada. O olho via uma curva e informava para o cérebro: à direita, 45 graus. À esquerda, 60 graus. Olha o problema, freia, pode avançar. Olha o guarda de trânsito, freia. Passou o guarda, avança. E o corpo então obedecia ao comando dos olhos, das mãos e dos pés. E eu vi que mesmo a Beth dormindo, o corpo dela era beneficiado pelas minhas mãos. Eu posso até não gostar do tamanho das mãos, achar que elas são pequenas, que são pontudas, mas são importantes e são necessárias. Trazendo para a realidade que Paulo falou aos Coríntios 12, qual é a sua função no corpo? Para que será que Deus trouxe você das trevas ou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? Ele trouxe você para o reino por quê? Porque você era bonitinho. Gente, que menino bonitinho. Põe no corpo. Qual a função? Ser bonito. Você pensa isso? Tem uma função. Tem uma tarefa. Tem uma missão. Qual que é essa missão? Qual que é a função dos olhos no corpo? Diferente dos ouvidos, que é diferente dos pés. Para que serve os rins? É diferente da função do fígado. Para que serve o pulmão? É diferente do pâncreas. Não é verdade? Só tem um médico aqui hoje, eu não quero entrar nesse assunto. Mas é verdade que cada um de nós tem uma função. Você pode até não ter descoberto ainda, mas o Senhor Jesus te salvou com uma função, para um trabalho, para uma
tarefa no corpo de Cristo, chamado igreja. Em conversa com Pedro, o Senhor Jesus falou para ele sobre os benefícios que o corpo traz para o membro. O benefício que o meu corpo traz para a minha mão. O benefício que o corpo todo traz para os meus olhos. Quando cai um cisco nele. Cai um cisco no olho. Aí eu movimento a mão, os pés em direção ao espelho. Movimento o corpo todo para tirar aquele cisco. Entrou uma farpa na minha mão. O corpo todo se mobiliza para extrair aquele objeto estranho. O corpo traz benefícios para o membro. Agora eu quero perguntar, qual que é o benefício que o corpo recebe com a minha chegada a ele? Eu sou um membro do corpo. Qual é o benefício? O que a igreja do Senhor Jesus ganhou com a minha chegada, com a minha entrada? O que melhorou com a sua chegada no corpo? Olha, estava faltando um membro como você. Você chegou, mas melhorou muito os nossos relacionamentos, melhorou o louvor da igreja, melhorou a dinâmica da escola dominical, melhorou. Como melhorou? Você trouxe luz, segurança, direção, proteção. Como é que você responde a isso? Qual foi o benefício que o corpo sofreu com a sua chegada? Nós estamos aí diante de um desafio para o ano todo, que na verdade é um desafio para a vida inteira. Quando Paulo foi salvo, Ananias foi visitá-lo. Logo naqueles primeiros dias da sua conversão, no terceiro dia chegou lá um homem chamado Ananias e saudou a Paulo como irmão. Ele disse: irmão Saulo, o Senhor que apareceu a você há 3 dias atrás, na estrada, apareceu para mim e disse para vir até você. Aí ele diz o seguinte: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e para ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. O Senhor apareceu a você com uma missão. Você vai ter que ser testemunha dele diante de todos os homens, no começo da conversão, no início. Essa é a tarefa primordial de todos nós. De todos. Ser testemunha do que nós vimos, do que nós ouvimos. Falou o Senhor Jesus para aquele ex-endemoniado em Gadara, que queria acompanhar a comitiva de Jesus saindo da cidade. Ele disse: não, vá para a sua casa, vá para os seus e anuncia aos teus tudo o que Deus fez por ti e como teve misericórdia de ti. Vai e anuncia a iniciar-se na tua casa. Diga de Jesus, diga do amor de Jesus, fale da sua misericórdia. Terás que ser sua testemunha. A rainha Esté foi colocada num patamar elevado como a rainha. E houve um problema no reino de Assuero. Um secretário mais importante do governo propôs a morte dos judeus. Nós lemos isso aqui. Ele diz: olha, há um povo aí na tua província, espalhado em toda ela, que não obedece leis. Eles têm outras leis. Ele tem outro Deus, um outro esquema. Eles cantam diferente, se vestem diferente. É um problema para o governo. Eles não se submetem às tuas leis ou ao Senhor. Então,
Por que você vai tolerá-lo? Não pensei com essa palavra. Não tem por que tolerá-lo. Manda matar. E eu faço o seguinte: para cada um que matar um judeu, eu pago um imposto para a casa real. O rei tirou o anel, deu para o seu secretário chamado Amã e disse: faça assim. Pronto. Aí espalhou-se em toda a província que haveria um dia da matança. A rainha era da mesma linhagem, era judia. E ela, eu nem sei se ficou informada do teor total desse edito real. Mas Mordecai assumiu uma postura e colocou roupas de humilhação e foi para a porta da casa real, do palácio. E a rainha ficou sabendo e mandou roupas para ele. Ele não quis vestir as roupas. E ele então apresenta a razão pela qual estava naquela posição. Aí ela manda um outro aviso e ele manda outro aviso. E as pessoas levavam e traziam informações até que ele propõe a ela falar com o rei, que era o marido dela. Aí ela diz: olha, você bem sabe que para qualquer homem ou mulher que avistar-se com o rei, sem ser chamado, não há outra sentença senão a morte. Você sabe disso. A não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro, não é qualquer um, em direção à pessoa para que ela viva. Nos últimos 30 dias ele não me chamou. Não tem como eu ir lá. Como é que eu vou? Não vou. Aí o correio levou a informação, o WhatsApp não estava funcionando naquela época. Então vai a informação, o correio fala para ele, aí ele escuta, aí ele diz o seguinte: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que você está onde está. A função sua é essa. Você foi colocada aí exatamente para isso. Aí então ele propõe a ela duas palavras. A primeira delas era se calar. Você pode se calar. Você tem essa opção. Nós estamos num ano de evangelização, de evangelismo, de falar, de testemunhar, de dizer para o seu vizinho, dizer para o seu patrão, dizer para o seu funcionário, para o seu colega na empresa, dizer para as pessoas: Jesus Cristo me salvou, entrou na minha realidade, o meu casamento estava para acabar e Ele a restaurou, Ele abençoou, Ele sustentou, a minha saúde estava assim, Ele me trouxe paz, eu sei que eu vou morrer deste mal, mas eu estou em paz, eu verei o meu Senhor. Estava desempregado, mas estava em paz. Abria a geladeira, era só água e luz. Mas eu estava em paz. O Senhor providenciou paz para minha alma. Eu vou testemunhar isso. E quando eu receber uma pessoa no meu trabalho, eu vou dar um folheto, eu vou convidar, eu vou falar. Mas eu posso também me calar. Eu posso deixar como está para ver como é que fica. Posso. A rainha tinha essa opção. Se te calares, ela podia calar. Pode. Ela não era obrigada, assim como nós também não. Paulo, escrevendo uma carta, ele diz: olha, sobre mim pesa esta obrigação. Falar do Evangelho. Falar de Jesus. Ele ouviu o que Ananias disse e ele entendeu. Aí ele diz: olha, eu farei de tudo. Vou fazer fraco para com os fracos. Vou fazer sem lei para com os sem lei. Tudo faço por causa do Evangelho com o fim de me tornar cooperador com ele. Não posso me calar.
não posso não fazer nada. A rainha tinha essa opção. Era tempo de agir. Se ela não agisse, muitos morreriam. Inclusive ela e a casa do pai dela poderiam morrer. Porque ela era da mesma linha dos judeus, da mesma família dos judeus. No tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi ficou e mandou um secretário. Mandou um substituto. Lembram o que aconteceu, né? É tempo de sair. Não é tempo de ficar. É época de sair. Nós fomos desafiados a sair. Houve sobre nós um tema que não veio do pastor nem do conselho, mas de Deus pela sua palavra. Terás de ser sua testemunha. A igreja existe para isso. Ela não existe para se reunir domingo bonitinho, cheirosinho, e depois ir para casa e achar que está tudo muito bem e que é isso mesmo o evangelho. Não, irmãos. A gente lá fora que precisa ser alcançada, assim como nós fomos alcançados. Eu estava numa faculdade estudando, e eu vi duas meninas que na hora do recreio, na hora da merenda, não merendavam. Pegavam um livro preto estranho, e elas começavam a ler e a cantar. E aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei na porta por alguns dias. Mas o que elas falavam agradava a minha alma. Até que uma delas, chamada Ana Cristina, me chamou para entrar. E ressabiada eu entrei, ela estava lendo o Salmo de número 139. Foi a primeira parte da Bíblia que eu ouvi. Eu anelava pela escola, simplesmente pelo recreio, para ouvir a Ana Dalva e a Ana Cristina falarem daquele livro preto, que falava sobre um Deus chamado Jesus. Elas fizeram isso. Não foram me chamar, eu apenas vi. E fui alcançado pela graça de Jesus, assim. Um trabalho da ABU, Aliança Bíblica Universitária. Deus me alcançou. É para apenas ir para a igreja? Não, irmãos. Eu não posso, então, me calar. Por duas razões. Se eu me calar, Deus vai levantar outro para falar. Porque se eu calar, até as pedras poderão clamar. Para minha vergonha e vexame. Não posso me calar. Ela tinha essa opção. O que pode acontecer se nós nos calarmos? Deus vai levantar outro. Porque nenhum dos seus planos, nenhum, pode ser frustrado. É o tempo de sairmos. Eu não posso mandar um representante. Olha, não vou não, mas você vai e me represente. Não posso, não é digno. Porque alguém alcançou a mim. Eu preciso então ir e alcançar a outros. Deus pode levantar outro. Ou ele pode ainda, como disse Mordecai, Deus pode te visitar. Não penses que se por te calar, você está salva. Pode não estar salvo se você se calar. Não pense que por estar na casa real, ser a esposa do rei, você está salva. Não pense. Não pense que por ser líder e estar na igreja há muito tempo, você pode estar salvo por conta de não falar o que é para falar no tempo que é para falar. Esse é o recado de Mordecai para ela. Aquilo mexeu com ela. Aí ela disse, eu não posso então calar. Eu tenho que falar. Eu sei dos riscos que é falar. Eu sei das implicações que é falar. Eu sei. O rei não me chamou. Tem 30 dias. Eu sei que é meu marido, que me ama. Mas ele é rei e tem uma função. Vamos fazer o seguinte, vamos orar. Não comam por 3 dias. Eu e as minhas servas também não vamos comer. Depois de 3 dias eu vou falar. E se eu morrer, morri. Fazer o quê? Se perecer, pereci. Mas eu não posso não falar. Não posso deixar de falar das coisas que eu vi e eu ouvi. Eu vou lá. Não sei se o rei vai me ouvir, mas eu vou. Eu não sei se vai vingar, mas eu vou. Eu não sei se vai dar frutos, mas eu vou.
Porque eu não sou o que vai colher, eu sou o que vai plantar. Orem por mim e eu vou lá. Eu também vou orar e vou lá. É isso que esta mulher faz. Ela abre mão da segurança do seu palácio. Ela abre mão da sua elevada posição de esposa ou de rainha. Ela coloca em risco a sua própria vida e vai. O que poderia acontecer? Primeiramente, ela poderia morrer. O rei não estendeu o cetro para ela. Depois, o rei poderia estender o cetro, mas não ouvi-la. Poderia, ué. Quando você vai falar com um vizinho, ele pode matar você, eu não acredito. Ele pode riscar você da lista dos amigos, aí pode. Ele pode chamar você de chato, pode. Ele pode, a partir daquele dia, desviar-se de você, pode. Porque ele é livre, nós vivemos num país assim. E a nossa luta não é contra ele, o vizinho, é contra o nosso inimigo. O nosso adversário, que veio para matar, roubar, destruir. Ele pode não querer mais você no hall de amigos? Pode. Ele pode não atender a sua voz? Pode. Ele pode entrar com argumentos contra você e contra o que você vai falar? Pode. Ele pode mostrar um monte de defeitos da igreja? Pode. Ele pode dizer, entrar para aquela igreja, você lembra que fez isso? Aquele pastor fez isso? Aquele líder fez isso? Você lembra o que fez isso? Eu tinha um funcionário que me roubou e ele era da igreja. Eu tinha uma irmã que mentia para mim. Ele pode jogar isso na sua cara? Pode. Mas não é por isso que eu não vou deixar de falar. Quando um semeador joga a semente, existem 4 possibilidades. Ela pode cair na beira do caminho? Pode. Ela pode cair num solo impróprio, duro? Pode. Pode cair entre espinhos? Pode. Mas ela pode cair num solo fértil. E é pela possibilidade de cair num solo fértil que eu vou lançar a semente. Porque a semente é boa. E há uma ordem sobre mim para fazer isso. Não posso deixar de falar. E é no ano em que os reis costumam sair, eu vou sair. Vamos lá? Não é um desafio do pastor. Não, irmão. Já existia. Já existia antes da igreja que tem 102 anos. Antes dos Rankels. Antes dele. Antes de Cabral chegar no Brasil. Antes de Lutero. Antes da Reforma de 1517. Já existia uma ordem antes. Antes de Paulo. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, sê tu uma bênção. É essa a ideia. Quero convidar você para isso. Esse ano é o ano da gente sair daqui. Sair do ar-condicionado, do banco acolchoado. Chegou o tempo. Não podemos não ir. Não podemos. A partir de fevereiro, os editais do boletim vão mostrar áreas em que nós podemos atuar. As mensagens do domingo serão com uma visão mais evangelística. Haverá uma porta para a reação. Então, vá lá e traga as pessoas. Porque senão você vai ouvir o apelo de salvação, você que já é crente. E para que não caia nesse solo, você precisa então trazer as pessoas para que ouçam. Hoje à noite, se Deus quiser, se Jesus não voltar, eu queria falar sobre uma razão pela qual viver. Uma razão pela qual você vai respirar. E você vai vir à igreja. Uma razão dada a Moisés em Êxodo capítulo 3. Curve sua cabeça, por gentileza. Esté abre mão da coroa. Abre mão do sustento que estava garantido.
abre mão da própria vida, abre mão do casamento. E ela diz: ajunte todos os judeus, jejuem e orem por mim. Não comam nem bebam, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas servas também faremos isso. E eu vou ter com o rei, mesmo que seja contra a lei. Se perecer, pereci, mas eu vou. Se vai me ouvir, eu não sei. Se terá resultado, eu não sei. Se a semente vai vingar, eu não sei. Mas que eu vou lançar, a isso eu vou. Não posso me calar. Eu vou falar para o meu colega da empresa. Vou convidar aquele rapaz para vir. Eu vou falar para aquele senhor de Jesus, do que ele fez. Vou falar ao meu marido, vou convidar o meu marido de novo. Se ele não me ouvir, eu vou chamar um amigo dele que conhece Jesus para ir. Se ele disser, eu não gosto daquela igreja, eu me proponho a ir em outra igreja com ele, para que ele ouça a palavra. Vou na presbiteriana, vou na batista, vou na igreja da cidade, mas eu vou para que ele ouça. Mas eu quero fazer alguma coisa. Convide para vir ao culto. Fale do culto online. A igreja tem um culto online, olha, tem uma mensagem que eu queria que você ouvisse. Compre Bíblias, compre livros. O pastor Vinícius tem 4 ou 5 caixas de folhetos, pega com ele. Vai na secretaria, põe um carimbo e vai distribuir. Faça uma visita programada. Fale de Jesus. Quem sabe se para tal conjuntura é que você foi trazido para cá. Quem sabe? Quem sabe se por isso que você foi colocado na posição que você está. Se você não falar, Deus vai levantar socorro de outro lugar. Alguém vai falar. Mas ele pode cobrar de você isso. Senhor, dispomos o nosso coração e a nossa mente e o nosso tempo e os dons que temos e o que somos para cumprir a ordem de Jesus de ir e testemunhar. Eu quero pedir que o Senhor nos capacite para isso, com a armadura de Deus. Tire de nós a timidez, o medo, o embaraço e nos use como o Senhor usou a rainha Esther e como ela salvou os judeus. Que assim também seja conosco, que haja salvação. Que mesmo contra a lei, o Senhor possa nos usar, porque a lei do Senhor está acima da lei dos homens. E nós somos teus filhos. E temos uma função no corpo. Precisamos desenvolvê-la. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quero convidar os oficiais, por gentileza, a que estejam aqui comigo. Nós vamos cantar o hino 440. Eu queria convidar você para cantar mesmo, para que seja a expressão do seu querer. Vamos nós trabalhar. Somos servos de Deus, animados, porque temos um ano pela frente. Convidar a igreja a se colocar de pé. Glória
todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Nós vamos cumprir o que disse Jesus. E em assim fazer, nós estaremos anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Quero convidar você para isso. É um anúncio. Isso aqui não é um comer de pão e um beber de suco. Isso aqui é o anúncio de que há um Senhor, que há um Salvador, cujo corpo e o sangue foram em nosso benefício. Nós vamos dar graças ao Senhor por isso. Você vai receber, aguardar para participarmos juntos. Quero convidar o Domingos, por gentileza, aqui, dê graças ao Senhor Jesus pelo corpo. Obrigado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti pelo cuidado, pela proteção, pelo amor que o Senhor tem para conosco, ó Deus. Obrigado pelo amor do Senhor demonstrado ali na cruz do Calvário. Obrigado, ó Deus, porque quando Jesus estava sendo morto, Ele olhou para cada um de nós e orou por nós, ó Deus, e morreu por nós. Nós agradecemos por esta mensagem que chegou até nós, ó Pai, por irmãos queridos do passado que se disporam, ó Deus, se dispuseram a falar do amor de Jesus para nós, ó Pai. O Senhor sabe também do nosso desejo, de tantas pessoas que conhecemos que ainda não têm Jesus. Que o Senhor também nos ajude, ó Pai, nos capacite e nos dê condições de estarmos anunciando Jesus, para que outros possam estar aqui conosco também, celebrando a ceia do Senhor juntamente conosco, ó Pai. Abençoa esse momento, abençoa o Teu povo aqui reunido, ó Pai. E abençoa esse pão. Agradecemos por ele, que representa o corpo de Jesus pregado ali na cruz do Calvário. E em nome de Jesus, Teu Filho, que nós oramos. Amém. Obrigado. Por gentileza. Obrigado, Marcos. Obrigado. Seu Pedro. Deus abençoe, meus irmãos. Uma galeria, porque facilita pra gente, tá? Por favor, os que estão na galeria, por gentileza, tá bom? Só para facilitar com os corpos oficiais. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Esquecido.
colocar em pé, meus irmãos, por gentileza? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém? Deus os abençoe, meus irmãos. Deus sim vos abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aceite minha gratidão. Aceite o meu louvor. Porque o Senhor me remiu e me perdoou. Tem sustentado esse mistério. Obrigado. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele virá e nos receberá. Ele voltará e formará um só povo. E nós vamos dar graças a Ele por isso. Quero convidar o diácono Josué Lara que renda graças ao Senhor pelo sangue de Jesus Cristo. Por favor. Obrigado, José. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia. Agradecemos, ó Deus, porque estamos na Tua casa, num país livre que pode dar graças a Ti pelo sacrifício de Jesus na cruz. Esse suco de uva representando o Teu sangue derramado por nós na cruz como prova de amor. Mesmo sendo nós não merecedores, ó Pai, o Senhor nos amou primeiro. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor mandou Jesus para morrer na cruz, em meu lugar, no lugar de cada um de nós aqui. E aquelas pessoas, ó Pai, que ainda não aceitaram Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, possam fazer hoje, ó Pai. Possam ser incomodados pelo Teu Espírito e muito em breve eles possam descer as águas do batismo e estar junto conosco nessa comunhão. Essa é a minha oração essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma que os irmãos procederam com o pão, o façam com o vinho ou o suco de uva. Obrigado. Obrigado, Marcos. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe.
tecido. Vamos colocar em pé, meus irmãos, por gentileza. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Deus abençoe os irmãos. Sim, Deus abençoe todos nós aqui. Amém. Amém. Gracioso Jesus, obrigado. Nenhuma condenação há. Obrigado. Por teu favor e bondade. Teu beneplácito. Tua longanimidade. Obrigado. Obrigado, meu Senhor. Obrigado. Obrigado pelo perdão. Os irmãos podem sentar-se. Fica o convite para a escola dominical. Vamos estudar Timóteo, primeira carta hoje, primeiro capítulo hoje, os temas daquele capítulo. Convido você para estar presente, portanto. À noite, 19h15, o nosso culto de adoração e serviço ao Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Por gentileza, fique em pé. Por favor. Quero convidar Luiz Carlos para dar graças ao Senhor pelo culto. E em seguida a sua oração estaremos impetrando a bênção. Obrigado. Deus, nós te agradecemos por esse dia, obrigado por estarmos reunidos em família. E um ano se inicia, Senhor, e novos desafios vêm, ainda que simbolicamente, mas que possamos entender essa mensagem de hoje e realmente aplicá-la em nossos corações de forma prática, Senhor. Sempre temos oportunidades na família, no trabalho, na faculdade, no colégio, na rua, qualquer lugar, Senhor, de falar. Nos ajuda, Senhor, a colocar alvos práticos na nossa vida, colocar uma pessoa no coração e orar por ela, e em busca dessa pessoa e um dia trazê-la aqui ou falar de Cristo para ela, Senhor. Coloca esse desafio no nosso coração e nos ajuda, através do Santo Espírito, a buscarmos isso com afinco, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, pelo ano que se passou e pelo ano que se inicia. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados e nos leva agora para casa, quem for e quem ficar, para ouvir mais a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus te abençoe. E abençoe a tua casa. E na tua casa Ele abençoe os relacionamentos com pais. Que haja perdão pleno e sincero nos relacionamentos. Que haja alegria e harmonia. Que a presença de Jesus seja visível e constante na tua família. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus, nosso Senhor, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.